Temos aqui a Adriana Cartacho, ela que é nutricionista, a sua área é ampla. Vamos então falar um pouquinho sobre as perturbações do comportamento alimentar. Mais uma vez, boa tarde, Adriana. Boa tarde. O que é isto das perturbações do comportamento alimentar e se é muito comum? Ok, em primeiro lugar, as perturbações do comportamento alimentar são condições psiquiátricas, ou seja, estão aqui na área das doenças psiquiátricas, e se são ou não muito comum. Cada vez mais têm sido diagnosticados casos deste tipo de perturbações, portanto, cada vez mais as pessoas têm consciência delas e prestam mais atenção e, portanto, são cada vez mais comuns, sim. O que é que pode levar, por isso, em primeiro lugar, esta semana é dedicada realmente à consciencialização, Sim. Não é? Educação, enfim. Por isso, estamos a falar de alimentação, não conseguimos viver sem nos alimentarmos, não é? E isto traz alguns transtornos a certas pessoas. Exatamente, é muito limitante para quem vive com este tipo de perturbações alimentares. Aliás, tenho em consulta ouvido várias vezes o relato de quem vive com elas, que é o mesmo que ter uma fobia de andar de avião e ser obrigado a andar de avião todos os dias. É assim que as pessoas se sentem. Deve ser terrível, não é? Que perturbações, então, é que existem no comportamento alimentar? As mais comuns e que as pessoas costumam ouvir mais falar é a típica anorexia nervosa e bulimia nervosa. Exatamente. No entanto, é um espectro amplo e, portanto, existe também, por exemplo, pessoas que têm períodos de ingestão compulsiva, em que podem se enquadrar aqui numa perturbação da ingestão alimentar compulsiva. Existem pessoas que, de alguma forma, evitam a ingestão de determinados alimentos, seja porque têm medo de uma reação alérgica ou um medo adverso, por exemplo, de morrer engasgado, e aí estamos a tratar de uma perturbação alimentar evitante ou restritiva, em que aqui o comportamento alimentar é evitante na totalidade ou restritivo, porque restringem determinados alimentos. Depois temos perturbações mais atípicas, temos uma anorexia nervosa atípica, temos uma bulimia nervosa de baixa duração ou de uma limitação de frequência, porque os critérios, como disse, são doenças psiquiátricas, têm critérios específicos e quando não se encaixam aqui nos critérios típicos, podemos estar aqui dentro das perturbações atípicas. Temos também perturbações como, por exemplo, a pica. O que é isso? Ok. A perturbação de pica é quando a pessoa de alguma forma procura expulsar os alimentos com o objetivo de sentir uma sensação de limpeza, de purificação. Não é tão frequente como as outras perturbações alimentares, mas que também tem critérios específicos. Isto agora, claro, certamente há mais, mas tudo isto se prende com a psicologia, a psiquiatria, ok, mas não tem a ver também com o culto do corpo? Não. Lá está, Ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. No geral, o problema com a comida ou o problema com a alimentação não se prende necessariamente com a alimentação em si ou só pela alimentação em si, mas por todo um conjunto de outras questões, como traumas, como situações adversas por que a pessoa passou e que podem estar diretamente relacionadas ou não com o corpo. Por isso, não sei se respondi. Sim, porque, pronto, pelo menos ficámos a saber que não tem a ver somente com a pessoa, por exemplo, querer ser magra. Não é? Exatamente. Muitas vezes há aqui associado estas perturbações de forma errada a uma questão de vaidade ou ao cultivo do corpo magro. Claro que sabemos que a cultura da dieta em que vivemos, ou seja, esta cultura em ambição de um corpo magro ou de um corpo com uma aparência bastante específica que é cultivada na sociedade de uma forma geral, promove este tipo de comportamentos alimentares, mas não são necessariamente questões só com o corpo. A sociedade certamente até nem se apercebe destes problemas que existem com as perturbações alimentares, não é? A maior parte das pessoas pensa que realmente é isso mesmo, tem a ver com a pessoa ser magra, com a pessoa querer ter a imagem, não é? Já que a imagem nos tempos que correm conta muito. Sim, exatamente. Eu até diria que na maioria dos casos o que acontece é que as pessoas não se apercebem de quando a perturbação se começa a instalar, precisamente por
toda a desinformação que existe em relação ao comportamento alimentar e aqui ao perpetuar de hábitos alimentares que não são saudáveis, mas que são promovidos como sendo saudáveis e que acaba por gerar nas pessoas a sensação de que se calhar até estão a ser saudáveis, quando na verdade é o oposto. Isso realmente tem a ver com a falta de informação. E isso dava pano para mangas. Sim, podíamos ficar aqui durante horas a falar sobre desinformação na saúde. Exatamente. Agora, quais são os sintomas que se tem que estar alerta perante uma pessoa que tem perturbações? Porque isto vai começar, certamente, por um pequenino alerta, não é? Um comportamento mínimo e depois começa a ter grandes proporções, ou não é assim? Sim, geralmente vão-se agravando com o tempo estes comportamentos. O primeiro sintoma que é comum a todas as perturbações alimentares e que para o qual pode nem haver ainda um diagnóstico, mas que já é válido para procurar ajuda, é a sensação de sofrimento em relação à comida, ou seja, quando comer deixa de ser uma coisa agradável e passa a ser fonte de frustração, de confusão, causa dor, nem que seja emocional, aí já é um sinal de que alguma coisa não está bem e que é necessário pedir ajuda. Por isso a pessoa que está com essas perturbações chega à mesa e não lhe apetece comer. Será assim? Pode inicialmente não lhe apetecer comer, como pode apetecer comer em tudo excesso. E mais uma coisa. Exatamente. Okay, depende do tipo de perturbação alimentar. Existem as mais restritivas e existem aquelas em que a pessoa inicialmente restringe, mas depois acaba por perder o controle face àquilo que come. Que também é bastante assustador. Um pouco complicado. Sim. Vocês que são nutricionistas, é difícil encontrar uma cura para estes problemas? Vocês conseguem lidar com todas estas perturbações de uma forma calma, de uma forma sem ser muito complexa? Ok. É uma pergunta difícil. Sim, lá está. Eu acho que quem se especializa em comportamento alimentar, mais especificamente em perturbações do comportamento alimentar, porque são coisas diferentes. Falarmos de comportamento alimentar, toda a gente se alimenta e todos os nutricionistas trabalham com mudança de hábitos, portanto todos trabalham com comportamento alimentar, mas trabalhar especificamente com estas perturbações mais delicadas, acho que quem se especializa nelas acaba, exato, acaba por saber lidar com elas e tem a obrigação de saber lidar com elas com gentileza, mas faz parte de uma abordagem multidisciplinar. Não podemos descuidar aqui da questão da psicologia nem do tratamento eventualmente da psiquiatria. Muito bem. Cada patologia, podemos chamar assim, não é? Sim, cada patologia tem o seu sintoma. Certo? Sim, exato. Não é? Por exemplo, a anorexia nervosa, isto tem uma série de problemas associados, não é? Quer referir a alguns dos sintomas mais comuns de uma anorexia nervosa. Então, quando a anorexia nervosa já se instalou ao longo do tempo, um dos sintomas mais evidentes é de facto uma perda de peso significativa, ou seja, a pessoa parece que quase sem causa aparente, de um momento para o outro perde muito peso. E pode ser num espaço curto de tempo. Há pessoas que no espaço de 2-3 meses perdem uma percentagem significativa de peso. Porque a anorexia nervosa, a pessoa não come mesmo, não é? Ou come e provoca o vómito. Existem os dois tipos, lá está, dentro da anorexia nervosa, um dos critérios para ser anorexia nervosa é que o baixo peso, mas dentro da anorexia nervosa existe a anorexia nervosa que tem comportamentos só restritivos e também os que têm aqui comportamentos purgativos. Ou seja, se estivermos a falar de uma pessoa com baixo peso, ou seja, aqui um peso significativamente inferior àquilo que seria o saudável para ela, podemos estar a falar de alguém que só restringe a alimentação ou alguém que depois vai ter comportamentos compensatórios, seja a autoindução do vómito, como seja, por exemplo, a prática de exercício físico excessivo, para controlar aqui o peso. O objetivo dessas pessoas, de alguém que tem uma anorexia nervosa, o que a perturbação da anorexia lhe faz crer é que o seu corpo está inadequado e que ela vai ter de restringir a alimentação para se sentir melhor consigo mesma. Por isso a pessoa vai sentir-se gorda, não é? Mesmo Sim. que esteja magra, quando se vê ao espelho,
vê-se sempre gorda, não é? Sim, há um desfazamento entre aquilo que é a percepção real do corpo e aquilo que a pessoa percepciona no espelho. Ou mesmo quando alguém lhe diz alguma coisa em relação ao corpo, ela tem dificuldade em aceitar. Por isso, depois há outros sintomas e outras situações que podem acontecer para além de ficar magra, por exemplo, para além de não ter tanta saúde, como é óbvio, não é? Por exemplo, a queda de cabelo, pele seca e frio constante. Isto é outro dos sintomas da anorexia nervosa? Sim, devido à redução drástica do peso, o corpo vai tentar combater essa diminuição do peso, não é? Então, por exemplo, a camada cutânea da pele também diminui e a pessoa sente-se constantemente com frio, e claro que os déficits nutricionais, se a pessoa está a restringir severamente a alimentação, também se vão manifestar, e um deles é a perda de cabelo ou a queda de cabelo, o empalidecer da pele. Por isso, sempre que se veja uma pessoa com estes sintomas, mesmo que ela não queira, convém levar a pessoa, por exemplo, a um psicólogo? É uma questão complexa, porque nós não conseguimos necessariamente ajudar quem não quer ser ajudado, não é? Pois. Mas devemos estar alertas e tentar conversar com a pessoa, sempre com a máxima empatia, mostrar acima de tudo que, independentemente do que ela possa estar a passar, nós vamos estar lá para ajudar e tentar que a pessoa de facto procure ajuda. Só que é aqui uma questão complicada muitas vezes, porque a pessoa nega a severidade do seu problema, e daí a questão de ser importante nós, enquanto sociedade, estarmos alerta para identificarmos estes casos, mas ainda assim nós não podemos obrigar alguém a ser ajudado que não queira. Mas é necessário o apoio. É necessário o apoio, sim. Apoiada, é muito é? importante para a pessoa, porque estas perturbações geralmente vêm também de outras dificuldades que a pessoa sente na sua vida, por exemplo, dificuldade em expressar emoções e que acabam por se traduzir na comida. E, portanto, a pessoa sentir esta validação, sentir que tem o apoio, muitas vezes são uma mais-valia e que vão ajudar a pessoa depois também a procurar no seu tempo o apoio necessário. Quando não existe aqui o tempo, porque já se instalou uma doença há muito tempo e já está numa fase severa, então a necessidade de hospitalização. Compulsiva? A hospitalização compulsiva? Não percebi o que quer. Por isso, quando a pessoa, por exemplo, não quer, mas realmente o comportamento dessa mesma pessoa que está com problemas, há possibilidade de hospitalizar compulsivamente, por isso ser obrigada a ir para o hospital para curar? Vai depender de cada caso, não é? Sim, depende de cada caso, mas lá está, uma das consequências mais graves destas perturbações alimentares são efetivamente a morte, devido ao déficit nutricional. Portanto, então há mesmo que... Sim, há necessidade de, em alguns casos, haver aqui o internamento. Só agora entrou em contacto connosco, seja assim muito bem-vindo. Estamos nesta hora a falar de perturbações do comportamento alimentar com a nutricionista Adriana Cartacho. Já falámos aqui de temas muito interessantes, vamos continuar, o nosso tempo já está assim curtinho, mas enfim. Adriana, já falámos dos sintomas, já falámos dos sinais de alerta. Vamos agora falar de algo que talvez as pessoas também não tenham essa consciência. Esta perturbação alimentar pode começar desde criança, não é? Sim, as perturbações alimentares não têm idade, não têm género, não têm etnia, não têm estatuto social e, portanto, qualquer pessoa pode sofrer de uma perturbação do comportamento alimentar sem que nós sequer nos apercebemos que ela tem. Por exemplo, uma criança que só quer comer certos alimentos, que está muito limitada, isto já pode ser uma perturbação. Pode ser o início de uma perturbação alimentar, sim, nomeadamente a perturbação alimentar evitante ou restritiva é aquela que é mais comum numa idade mais nova e prende-se pela perda do interesse nos alimentos, em que a pessoa restringe tanto a sua alimentação ou a criança neste caso, que só tem uma quantidade muito limitada de alimentos que tolera ingerir.
somos aquilo que comemos e por isso os pais devem estar atentos a esses sintomas, não é? Sim, e neste caso, muitas vezes o obrigar a própria criança a comer estes alimentos acaba por ser prejudicial, porque, como eu disse no início, tratam-se de perturbações que são associadas, por exemplo, a fobias e, portanto, ao obrigar alguém a comer algo que realmente tem uma aversão muito grande, vai só prejudicar e aumentar este nível da perturbação e acaba por ser contraditório. Em vez de ajudarmos, estamos a desajudar a criança. Pode haver também as restrições devido ao cheiro e à aparência? Nesta perturbação, sim. Pode-se tratar de pessoas que limitam ou de crianças que limitam a ingestão porque as características dos alimentos lhes causam a aversão. Pode ser uma questão de textura, pode ser o cheiro dos alimentos, pode ser a cor. Muitas vezes também é um diagnóstico que está relacionado com perturbações, por exemplo, do espectro do autismo, em que as crianças têm uma maior dificuldade em aceitar alimentos diferentes e, portanto, temos de fazer aqui o diagnóstico para perceber do que é que se trata, se é uma perturbação do comportamento alimentar, se é aqui uma seletividade alimentar associada a outro tipo de diagnósticos e, portanto, como já vimos, não tem só a ver com o corpo, as perturbações alimentares não têm só a ver com a imagem corporal e com o querer o corpo de uma maneira diferente daquela que é a sua realidade. Tem também aqui muitas outras dimensões, como as características dos alimentos serem algo que causa dificuldade na alimentação. Por isso, se a criança não for tratada, pode tornar-se um adulto com sérias complicações, sérias perturbações alimentares, não é? Sim, o prognóstico é sempre de agravar, porque quanto mais tempo nós evitamos um alimento, mais dificuldade nós temos depois de o aceitar. E, portanto, se em criança já é muito limitada a ingestão, se não for feita a abordagem correta para tentarmos introduzir na alimentação estes alimentos e corrigir aqui os déficits nutricionais, vamos ter, de facto, um adulto com uma perturbação alimentar mais difícil de corrigir. Ora bem, há alguma, por isso, há pessoas mais vulneráveis? Sim. Um estereotipo de pessoa, quer dizer-nos quais? Há o típico estereótipo de uma perturbação alimentar que é associada à rapariga adolescente, não é? Ao género feminino, na idade da adolescência, porque de facto as alterações corporais da mulher na adolescência são um fator de predisposição para estas perturbações alimentares, nomeadamente aquelas que estão mais relacionadas com a aparência, com o corpo. No entanto, por exemplo, ter na família histórico de perturbações do comportamento alimentar também é um fator de predisposição. Alguns fatores socioculturais, já vimos que o fator de cultura e a sociedade em que nos inserimos cada vez mais predispõe as pessoas a valorizarem o corpo e a terem alguma má relação com aquilo que é a sua imagem corporal e procurar modificar. Portanto, a cultura em que nos inserimos, se for muito focada neste aspecto de valorizar o corpo e a aparência, vai também predispor as pessoas a um comportamento alimentar perturbado. Uma baixa autoestima, sinais de extremo perfeccionismo ou dificuldade em expressar emoções também são fatores predispositores. Também. Quem diria, não é? Então, e os fatores que tornam as pessoas mais vulneráveis? Dietas restritivas, não é? Já ainda há pouco falámos assim um pouquinho, não é? Perda, separação, traumas. Isto também pode causar uma perturbação alimentar. Sim. Quando, por exemplo, alguém fica de luto, ou quando há um divórcio, quando há, uma separação mesmo, isto pode perturbar a pessoa, é isso? Sim, porque estas perturbações, no fundo, manifestam-se através da comida, mas muitas vezes não são um resultado direto da comida em si, do alimento. Tem a ver aqui da percepção que a pessoa tem dela própria. Por exemplo, uma perda ou uma separação, um caso de divórcio, a pessoa, dependentemente da condição do divórcio, imaginemos que foi alguém que se divorciou e por trás tem um trauma de abusos, que fizeram a pessoa acreditar que o corpo dela não era bem aceite. Depois, mais tarde, podem vir ao de cima estes traumas e manifestar-se através da comida, em que a pessoa vai tentar procurar ter o controlo de uma outra forma. Então, agora, e praticamente para terminar, porque o tempo passou num instantinho,
Qual é o papel do nutricionista? O que é que ele pode fazer, se é que pode fazer, tratamento destas perturbações alimentares? Sim, as perturbações do comportamento alimentar, ao contrário do que se calhar a ideia comum de que não podem ser tratáveis, elas podem ser tratadas e com sucesso. Claro que não podemos dar aqui um tempo limite, serão geralmente perturbações que demoram a ser curadas, mas que são possíveis de tratar, e acho que isso é a mensagem principal que deve ficar para as pessoas lá em casa, que são tratáveis e que, se procurar ajuda, é possível tratar. No ponto de vista do nutricionista, nós devemos atuar na construção de uma relação saudável com a comida, ajudar aqui a reduzir os medos, desconstruir crenças alimentares rígidas, esta ideia de que existem alimentos bons, alimentos maus, perceber com a pessoa aquilo que é de facto o equilíbrio, o que é que está mais adequado ao seu contexto. E como dizia aqui um pouquinho em off quando estávamos a conversar, é como estarmos a tentar construir uma casa sem tijolos. O papel do nutricionista é dar estes tijolos, são os nutrientes, que sem estes nutrientes o nosso cérebro também não vai funcionar corretamente, e depois a abordagem multidisciplinar da psicologia ou da psiquiatria também não vai surgir o devido efeito. Sim. Exatamente, porque cada alimento tem nutrientes essenciais. Tem nutrientes, exatamente, que são essenciais para o bom funcionamento tanto do corpo como da mente. Sim. É assim, não é? Exatamente. Adriana, não sei se ficou muito por dizer, certamente sim, ainda ficou muito por dizer. Alguma coisa mais que acho importante para falar sobre estas perturbações alimentares? Frisar só mais uma vez a ideia de que nós, enquanto sociedade, temos o dever de encorajar cada vez mais a prevenção destas perturbações alimentares, porque são extremamente limitativas para quem vive com elas. E também frisar a ideia de que nós nunca sabemos o que o outro pode estar a passar e, portanto, evitarmos fazer aqui comentários, certamente, ao corpo das pessoas, às dificuldades... É o chamado bullying, não é? Sim, podem, e lá está, o bullying é muitas vezes um fator também aqui de predisposição depois para mais tarde estas perturbações alimentares. Portanto, não fazermos aqui comentários negativos ao corpo, nem ao nosso próprio, nem aqui ao corpo dos outros. Ensinar as pessoas a terem sentido crítico em relação ao que vêm nas redes sociais. E darmos uma prioridade à saúde e não tanto aqui esta necessidade constante de modificarmos o nosso corpo. Porque quando nós temos comportamentos alimentares saudáveis, eventualmente o nosso corpo vai ser saudável e, portanto, não há necessidade deste controle rígido e extremo de tentarmos modificar o nosso corpo. Se tivermos, é evidente, uma boa nutrição, o corpo sente-se, não é? Positivamente. É isso. Sim, é isso. Muito bem. Adriana, foi com todo o gosto que a recebemos aqui. Eu também, obrigado. A Adriana certamente está disponível para ajudar todos aqueles que necessitam, não é? Sim. Através de como é que a Adriana pode ajudar pessoas que se queiram alimentar mais saudavelmente, como é que podem contactar a Adriana? Neste momento eu dou principalmente consultas a nível online, ou seja, se me contactarem através do meu site, por exemplo, adrianacartacho.com, ou também através do site da nutricionista com que eu trabalho em equipa, que é a Tânia Lopes, podem entrar em contacto direto comigo para agendar uma primeira consulta, ou até muitas vezes funciona uma primeira chamada em que a pessoa pode falar diretamente comigo durante 15 minutos, de forma sem compromisso, gratuito, e podemos nos conhecer e perceber aqui se faz sentido uma relação terapêutica, ou através das minhas redes sociais também podem encontrar o meu contacto com facilidade. Muito bem, esta conversa também vai estar no nosso podcast, no nosso site, vai ficar disponível. Adriana, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo à Hertz. Muito obrigada eu por me receberem. De nada.